Andor, temporada 2, episódios 4, 5 e 6. Seguindo a métrica aqui da primeira temporada, temos uma missão e com essa missão mais um aprendizado sobre como vencer o Império, né, a partir dos detalhes, inclusive. Nesse vídeo eu vou tentar condensar várias ideias que os 3 episódios trouxeram, enquanto eu vou tentando também costurar passagens para construir o pensamento geral sobre o que esses 3 episódios quiseram dizer, tá? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e saiba que na descrição tem link pro meu livro sobre a primeira temporada de Andor, tá? É esse livro aqui. Isto posto, vamos lá ao que interessa, bora! Essa segunda parte da temporada vem falar sobre a diferença entre ser rebelde e ser revolucionário. Rebelde nós já vimos na temporada passada que o Andor é capaz de ser, mas rebeldia todos nós também podemos ser em alguma medida, sob algum contexto, em algum aspecto, o que quer que seja. Ser revolucionários aí já vai bem além disso. Revolução é uma ideia maior, é colocar a causa acima da própria existência, acima da sua segurança, acima inclusive dos seus entes queridos. Ser revolucionário é escolher uma paixão em detrimento a todas as outras paixões. Diferente de atos de rebeldia, a revolução não é um negócio de momento, não é uma fagulha, é um estado de vários indivíduos que muda e guia o curso da história. Rebeldia é uma batalha, revolução é uma guerra. Rebeldia é um dia, revolução é uma vida. A rebeldia pode ser individual, circunstancial, mas a revolução não. Ela exige uma entrega total, exige, repito, a própria vida. O episódio coloca isso em questão o tempo inteiro e sob diferentes aspectos. A rebeldia é como os atos isolados de Andor, como a gente viu lá na primeira temporada. De certo modo, Andor, enquanto série, defende que a revolução é cega porque se move quando não existe mais separação entre o sujeito e a ideia que guia esse sujeito. Como a gente viu um pouco a partir ali do Sol Guerreiro e da sua total devoção à guerra, à batalha, àquela luta. Em Gorman, quando Cassian vai entender o estado daquela célula rebelde, antes ele conversa com um sujeito no hotel que fala sobre o dia em que o Moff Tarkin ele massacrou vários nativos em praça pública só porque queria pousar uma nave ali no lugar específico. Tratou aqueles nativos como formigas, descartáveis. O resultado foi o massacre, mas também o medo, que é onde o Império majoritariamente atua, não à toa está aí fazendo a Estrela da Morte, né? Aquele sujeito é um trabalhador comum, é alguém a quem foi pedido que se calasse, que não falasse sobre isso, inclusive com os hóspedes. Cassian escuta atentamente, dá pra olhar pela atuação do Diego Luna que ele sente, que ele interage com aquilo que está sendo dito. Talvez nem perceba ainda, quem sabe ao final da sua jornada, mas Gorman é uma panela de pressão pronta para explodir, porque aquelas pessoas que já deram tanto de si estão dispostas a colocar todo o resto. Só estão calados naquele momento pelo medo. É mais ou menos como era Ferrix lá na temporada passada. E por isso que eu acho que Cassian se conecta com aquela história. Tanto pelo que aconteceu em Ferrix, e ele sabe o que aconteceu, mas também porque lá na sua infância, olha só que coincidência, uma nave pousando perto dos seus mudou a sua vida totalmente. A paixão do povo de Gorman pela causa vem da ferida aberta, da perda, vem daquilo que foi arrancado deles. Assim como na temporada passada, a gente viu a ânsia do Cassian atuar na rebelião quando os seus passaram a ser ofendidos, Gorman tá mais ou menos aí nesse estado. Nisso tudo que eu tô falando, existe um paradoxo no ato de ser revolucionário, né? Ou melhor, em como a revolução e em como Luthen pede que os seus atuem nesse campo. Cassian e o seu pragmatismo servem para proteger as suas paixões, mais precisamente para proteger Bix. Sua saída do pragmatismo só se dá para salvar Bix, como a gente viu ali no final da primeira temporada, como a gente viu também nos episódios passados, né? Como a gente viu no arco final da primeira parte, que é quando ele invade o planeta com o TIE Interceptor, e vale lembrar um TIE Interceptor que pertencia a uma outra missão, mas ele decide por conta própria agir. Então, ele usa aquela missão também em uma demanda pessoal. Ao mesmo tempo, a capacidade que o Cassian tem de se apaixonar por alguém é a mesma capacidade que ele teve de se conectar profundamente a tudo que viveu com Nemik, a célula rebelde, a fuga, a prisão, a inspiração ali da mãe no funeral, a revolta em Ferrix, por aí vai. Ou seja, se a revolução pede paixão,
Cassian tem essa capacidade de sobra. O problema é que a Revolução pede uma paixão exclusiva, não paixões. E é isso que o Cassian ainda não tem. Como pedir para se apaixonar por uma coisa só, justamente de alguém cuja uma maior das habilidades é se apaixonar por várias causas, por várias pessoas, por vários momentos? Luthen, ele testa o Cassian ao mesmo tempo que testa Gorman. Ele coloca Andor naquela missão, quase como quem sabe como ele iria se comportar. Tudo isso para ver se o perigo o fará entrar de vez na Revolução ou recuar por conta das suas demandas. Por isso Luthen não colocou Bix na sua viagem, era só ele. Essa viagem servia para testar a capacidade do Cassian agir por si só e não por, quem sabe, uma vontade de Bix em colocar ali suas dores e seus traumas contra o Império, fazendo Cassian agir a favor do povo de Gorman, por exemplo. Entende a sutileza aqui dessa passagem? A visita de Cassian à loja de Luthen, numa conversa tensa ali à noite e tal, né? Deixa claro que a pergunta ali é onde está a razão de Cassian. Será possível ser pragmático numa revolução? Essa é a grande pergunta. Será possível colocar freios quando a exigência é a entrega absoluta? Em Rogue One, a gente vai ver, ou a gente já viu na verdade, um Cassian muito mais frio diante das grandes missões, arriscando cada vez mais, inclusive a equipe que ele monta. Ou seja, Andor ainda está em construção. Luthen, percebendo isso, entende exatamente onde o Cassian está agora e talvez saiba também o que precisará acontecer para que ele seja levado além. O próprio Cassian antecipou quando falou pro Luthen que para ele é melhor que ele, Cassian, estivesse sozinho. Então é essencial entender onde o Andor está, não por conta de Andor, mas para cuidar das missões que virão. Andor enquanto série. Então é essencial entender onde o protagonista dessa série está, não por conta da série, mas sim para saber como que essas missões levarão àquela grande missão de Rogue One. É isso que o Luthen faz, e é isso que a série nos mostra, nos ajudando a pensar o personagem que veremos lá em Rogue One. Ou seja, por que antes ele agia assim e por que lá ele agirá de outra forma, colocando sua paixão e por consequência a sua vida no que realmente interessa. Não para ele, não para o Luthen, mas para a grande causa. Acho que esse é o ponto. De fato, cabe pensar, será que dá para vencer o todo-poderoso Império se apegando à própria vida? O Luthen, lá no Papo com o Espião na temporada passada, deixou bem claro que não. O Saul Guerreiro repete aqui mais ou menos isso, dizendo que vive aquela causa para que outros vivam o resultado dela. Ele não verá a república, é o que ele diz. Ou seja, tudo aquilo ali é para os outros, não para ele. Não dá para o Cassian viver duas paixões. Não dá. Nesse cenário, talvez seja melhor nem ter paixão nenhuma. Nem isso. Ainda nessa linha de reflexão, mas levando para outro lado, perceba como Luthen trata Cassian e Vel de maneiras bem diferentes. Ele separou Vel e Cinta, mas agora junta as duas em uma missão, sabendo que ambas têm questões pessoais entre elas. O interessante é que, dessa vez, ele se aproveita dessa paixão a seu favor, que é colocar Vel naquela missão bagunçada, só porque Cinta participaria. Cinta reconhece que ela e Vel funcionam melhor separadas, o que vai direto lá na relação do Cassian e da Bix, do que ele falou pro Luthen, mas mesmo assim elas vão ler juntas. Por quê? Para resolver isso, para tirar logo esse elefante da sala, esse é o ponto. Mas não só por isso. Aquela missão desencontrada, Vel, se não tivesse Cinta ali na jogada, não aceitaria também, ninguém aceitaria. Então o Luthen teve que agir com as paixões que aí estão para além da revolução para que aquela batalha funcionasse. Quando as batalhas finais se agrupam, o roteiro espelha dois núcleos. Kleia, lá no Império, ela precisa tirar as escutas do antiquário ali, das peças para proteger Luthen e Mon Mothma, os respectivos disfarces dos dois. Vel, em Gorman, perde Cinta porque um rebelde agiu fora do plano. Kleia, enquanto isso, sangra ao tentar remover as escutas. Cinta morre porque alguém fugiu do que Vel tinha previsto. Em ambos os casos, é o peso da luta sem controle, é a causa gerando caos. O espelhamento também acontece lá no núcleo dos antagonistas. Meio como quem diz que a moeda que a gente está falando aqui é quase a mesma, são só dois lados opostos. Ou seja, a moeda do sacrifício é a mesma para os dois.
A mesma porque são apenas pessoas e seus ideais. Esse é o grande ponto. Dedra precisa mentir para o Cyril Karn, esconder a real natureza da missão, tal como Lúthien, e exige que os seus agentes ajam de um modo específico. O superior de Dedra também deixa claro que ela precisa continuar enganando o Cyril Karn. A relação entre Dedra e Cyril é mecânica, é sem vida. É o oposto da relação lá do Andor com a Bix. Entre Dedra e Cyril Karn, somente ao apagar das luzes enquanto eles estão juntos é que algo realmente acontece. E a gente nem vê. Outro forte espelhamento com a clandestinidade afetiva lá do Cassian e lá da Bix, que precisam ficar ali naquele esconderijo, que não podem se mostrar, não podem sair das sombras. Dedra personifica também o que acontece quando o afeto é completamente extinto a favor da causa. O arco traz Mon Mothma em pequenas, mas também simbólicas, eu acredito, aparições. Primeiro vemos o seu marido reclamando das festas políticas, deixando claro que a sua vida íntima está capturada pela guerra. Depois Mothma assiste a discursos imperialistas no Senado, só que ela não pode reagir publicamente, ela não pode fazer nada. Ao final é controlada pelo marido quando bate de frente com Krennic, né? Então, como os outros, Mothma também precisa esconder as suas paixões para sobreviver. Mas é o núcleo do Sol Guerreiro onde o texto realmente ganha potência nesse assunto. Ao a gente entender melhor a sua loucura, entendemos que vai muito além da questão do gás que ele inala, quer que seja. Sol é a própria guerra personificada. Ele veste projéteis, balas, ele vive a luta armada como essência, não como meio. Se pensarmos bem, depois da revolução feita, sobra pouco espaço para um sujeito como ele, tanto que ele sabe o seu destino. A lógica cruel demais da revolução reaparece nesse núcleo. Os mais apaixonados pela causa são muitas vezes os mais dispostos a pegar em armas, a irem pro fronte com as suas próprias vidas em jogo, e só, ele deixa bem claro, não tem medo da morte. Nem hesita em matar quem julga ser traidor, como a gente viu ali na cena tensa que ele ameaça o Will, né, mas estava fingindo tudo. A presença do Sol Guerreira marca a diferença radical entre ele e os outros núcleos da série, ou seja, enquanto Lúthien e os seus agentes lutam com inteligência, infiltração, seja lá o que for, espionagem, transformando esse segundo segmento de Andor num grande thriller de espionagem, Saul ele vive a luta no seu estado mais puro e mais absoluto possível. A cena em que ele, entre aspas, obriga o Will a inalar o gás, o Raidon, né? É uma metáfora sobre a entrega total à causa. Ele fala do Raidon como se fosse ela e não ele, né? Fica claro que é uma entidade para ele. Mas também que ao usar ela, ele não está falando do gás em si, mas da revolução. A revolução, pro Sol, é uma entidade viva, feminina, devoradora. O devorou, ele é apaixonado por ela. A revolução não é pro Sãos. Sol reconhece isso, a gente pode vê-lo, inclusive. Reconhece essas ideias, inclusive no próprio Will. E é por isso que o faz inalar a revolução. Ao pedir que ele inspire o Raidon, acaba sendo uma metáfora de como ele inspira no outro, utilizando inclusive outro sentido dessa palavra. Sol é bruto. Para ele, diferente do Lúthien, e por isso talvez tão próximos, mesmo que tão distantes, a revolução precisa ser internalizada, respirada, precisa tornar-se parte de si. Enquanto Lúthien tenta fazer Cassian entender, ter apenas uma paixão, Sol Guerreiro faz Will viver, sentir aquilo, ser aquilo, sentir queimar a pele. Para Sol, e aí acho que fica bem claro aqui, eles são o Raidon. Eles, aquele grupo, é o combustível, é a catarse da revolução. Para Sol Guerreiro, eles não são soldados ou indivíduos, eles são a ignição do incêndio inevitável que é aquela luta. E como todo combustível, ele é consumido para que uma máquina possa andar. A partir de Sol Guerreiro é possível a gente pensar um pouco mais, inclusive, Bix. O final do episódio, que Cassian e ela atentam contra o local onde ela ficou presa, é a mistura de Lúthien e Sol Guerreira numa missão só. Aquela missão serve a Lúthien, porque manda o recado de mais um ataque sofrido pelo Império, mas serve também a Bix enquanto as suas dores e traumas pessoais. Ou seja, ela sentindo a revolução como um todo, porque ela tortura os seus torturadores antes de explodir tudo. Vimos essa pessoa paranoica, vivendo sob o vício do psicoativo, sob o medo constante, o instinto de defesa à menor batida de porta, mas ao final se satisfazendo com aquela missão. Não seria essa a resposta aí para a tema do Lúthien durante esses 3 episódios? Por que ele precisa agir como o Sol, se agindo a partir das paixões individuais, ele também pode chegar a resultados parecidos? Foi o que a gente viu em Gorman, né, com véu e cinta, foi o que a gente viu ao final do episódio
com Biggs e Andor. Acontece que agora existe uma urgência que permeia tudo. Isso fica claro na conversa de Lúthien com o espião, na sua falta de paciência. Sem ser direta demais, essa segunda parte deixa claro como o cerco tá fechando. Lúthien, cada vez mais errante e apressado, ele começa a pedir feitos maiores de Cassian nos seus comandados também. Pensar que vimos Krennic e Lúthien na mesma sala, que Cassian e Cyril Karn se desencontraram por muito pouco e que a Estrela da Morte está sendo montada bem ao nosso lado, nos faz carregar esse sentimento da nossa conexão com essa história. A gente também precisa colocar essa história para dentro da gente em urgência. A gente precisa solicitar e entender que missões maiores, riscos mais altos, mais agência é o que vai acontecer aqui. Sal Guerreiro arriscando cada vez mais, Lúthien testando seus próprios agentes, tudo aponta aí para uma necessidade de movimento. Cassian também sente isso, inclusive ao lado de Biggs, entende que as suas causas individuais podem ser fagulhas de uma causa maior. Esse segundo arco da temporada é, no final das contas, sobre os pequenos sacrifícios necessários para fazer a revolução girar. Karn e Dedra cedendo ali a sua relação, Mon Mothma performando alianças que despreza, mas começando a perder a paciência também, Vel e Cinta separadas pela causa, Andor e Biggs escondidos numa vida clandestina sem poder ser tudo o que eles querem ser, Will sacrificando inclusive a sua sanidade. No segundo arco da primeira temporada, a gente viu Andor aprender o que é ser um rebelde. Agora a gente vê ele começando a entender o que é ser um revolucionário. É diferente. É menos sobre si, é mais sobre o todo. É menos sobre sobreviver, é mais sobre transformar. Por isso o foco na relação carinhosa entre Andor e Biggs. Porque para ser revolucionário é preciso alguém que saiba amar. Mas para vencer a revolução é preciso aprender a perder todos os outros amores, todas as outras formas de amar. Ou como diria o Belchior, eu sei que o amor é uma coisa pura, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. Se é impossível viver numa realidade que proíbe a nossa liberdade de vivermos as nossas paixões, será que não vale a pena, portanto, abdicar de tudo, inclusive de nós mesmos, para que, quem sabe, os outros possam um dia viver os seus amores plenamente? Pouco vale um hoje mal vivido se podemos fazer um amanhã bem vivido apesar de você. O sinal está fechado para nós, mas não para todos que virão depois de nós. É isso que o Cassian logo vai aprender. Ou não, né? Não sabemos. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Peço novamente seu like, sua inscrição e também te lembro do meu livro, Andor, roteiro falado, primeira temporada, livro que tá aqui na descrição desse vídeo. Forte abraço em vocês, a gente se vê numa próxima oportunidade e tchau.